autobiográfico, discutindo a formação docente na educação infantil a partir da experiência dela no estágio. Quando estiver pronta, pode iniciar. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença da professora senadora. Meu nome é Keila Fernanda Contribuído, meu orientador professor João. E estou aqui para defender o meu trabalho de conclusão do curso com o tema entre escuta, conflito e escrita de si, como relato autobiográfico, como ressignificação da formação docente entre educação na docência na educação infantil. Local e objetivo da pesquisa. A pesquisa foi realizada no Centro de Educação Infantil e do Matilde, em uma turma de fase 2 com crianças de 5 anos. A proposta central é refletir sobre o relato autobiográfico como ferramenta de ressignificação na formação docente. A justificativa e problema de pesquisa. Por que falar da escrita de si na formação inicial docente? Devido à ausência da valorização da admissão subjetiva e da experiência na formação. A questão central é como a escrita autobiográfica contribui para a constituição da identidade docente na perspectiva histórico-cultural. O referencial teórico. A nossa fundamentação teórica está sustentada em 3 pontos principais, que são as questões das epistemologias históricas culturais sustentadas em Frigots e suas teorias de formação como processo mediado. O segundo ponto que fundamenta o nosso trabalho são as teorias de experiência e da autobiografia, com base em Narossa, 2002, Teodoro Roberti, 2006 e Jossou, 2004. Narossa defende a importância da experiência e o saber da experiência. Teodoro Roberti, ele defende a importância da autobiografia como uma experiência, como uma formação. Essa experiência, pelo que ela é algo que nos afeta, que nos causa uma transformação. E Jossou entende que o estágio ele é um espaço de formação que nos ajuda, essa experiência, ela nos ajuda nesse processo. E, por último, o estágio como território formativo, com base em Pimenta, 2005, e Tardif, 2002. A metodologia. A metodologia da nossa pesquisa, ela é de natureza qualitativa, pois possui uma abordagem autobiográfica. A produção e análise dos registros feitos durante o estágio é com base nas experiências vividas em sala de aula, nos planejamentos, nas escutas, tanto da professora como dos alunos, como
até mesmo de mim como enquanto estagiário. A técnica de comunicação e categorização, nós utilizamos essa técnica que nos, conforme o ART 2002, que nos possibilitou uma melhor análise, uma melhor abordagem sobre o tema, nos possibilitando um maior rigor sobre a pesquisa qualitativa. As técnicas que nós utilizamos a partir das técnicas de unitarização e categorização, nós utilizamos categorias analíticas e os resultados, né? Que nos possibilitou desenvolver três análises. A mediação pedagógica e a escuta da infância, conflito e elaboração da identidade docente, escrita de si como gesto formativo. A mediação pedagógica e a escuta da infância. A experiência de escuta sensível na sala de aula da fase 2. Essa experiência da fase 2 dessa sala me possibilitou uma aprendizagem da escuta da infância, porque ao você observar as crianças, você aprende muito com o que elas querem, o que elas estão aprendendo, o tempo de cada criança. E a prática da professora Raimunda e a construção da própria mediação. Sobre a prática da professora Raimunda, eu gostaria de destacar dois pontos. A forma como ela, a forma de ela ensinar. Eu observei que era mais do que conteúdo, mais do que domínio de conteúdo. Era uma experiência vivida há muitos tempos e que possibilitou ela a chegar a essa prática de escuta, de acolhimento, de atenção. O outro ponto é quando as crianças retornavam para o intervalo e elas sempre se mostravam muito agitadas. E a professora sempre as recebia falando em tom baixo. E no início eu não entendia, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que ela utilizava o seu tom de voz para acolher as crianças, para acalmar as crianças. Porque se ela fosse gritar com eles para eles se acalmarem, ela não iria conseguir os resultados desejados. Então, dois pontos que eu pude destacar em sua prática de docência, além de muitos outros, né? Conflito e elaboração da identidade docente. Inseguranças, improvisos e tomadas de decisão. A mediação pedagógica, em si, ela nos causa um pouco de insegurança. Por exemplo, por alguns momentos eu me vi em uma instabilidade, como posso dizer. Por exemplo, me senti entre o ser professora e o ser estagiário, entre ensinar e aprender. E muitas das vezes desenvolver um planejamento intencional, planejado, mas muitas das vezes tive que, por imediato, trazer algo de improviso. Isso tudo parecia que era um tanto desconfortável, mas com o passar do tempo, percebi que tudo isso era necessário para uma formação docente com base na experiência e de muito proveito. A experiência como processo formativo, afetivo e ético.
A docência é um local, a experiência de docência já no estágio supervisionado me possibilitou isso, essa aprendizagem com a professora, com as crianças, e analisar cada situações. Tivemos em sala de aula com as crianças com problemas de dificuldade de concentração. Então, tudo isso nos leva a analisar a prática pedagógica e saber lidar no exato momento com cada criança. A escrita de si como gesto formativo, a escrita como forma elaborada do vídeo. Durante o estágio supervisionado, a gente aprende muitas coisas, mas é como que aquela experiência estivesse num modo rápido. Mas no momento que você senta para reescrever a experiência do vivido, é exatamente esse momento que você vai parar para analisar, para se autoavaliar, para se aceitar as coisas, determinadas práticas. E tudo isso nos fortalece a nossa prática pedagógica. A escrita como resistência à formação tecnicista. Por que essa resistência? Porque, ao passo que a escrita, ela fortalece essa escrita, essa experiência através da escrita do revivido, a prática, a técnica tecnicista, ela valoriza mais o fazer mecânico, deixando de lado a importância da experiência. Então, a autobiografia como espaço de estudo de si e construção de sentidos. Durante o processo de reescrita, do estágio, que minha pesquisa é autobiográfica, foi um momento de se encontrar comigo mesma, como professora, como futura pedagoga, como analisar as práticas pedagógicas da professora e cada gesto, cada movimento que as crianças faziam é uma experiência para mim. E as considerações finais. Narrar a experiência do estágio supervisionado a partir de uma perspectiva autobiográfica revelou-se mais do que uma experiência, que um exercício de memória constitui-se como um gesto formativo e epistemológico ao rememorar e refletir sobre o vivido no Centro de Educação Informativa, entre planejamento, escuta e conflitos e descobertas. Reafirmou-se a compreensão de que a formação docente não se esgota em conteúdos e técnicas, mas se constrói no entrelaçamento entre a experiência sensível e a linguagem e o pensamento crítico. Aqui são as nossas referências. E muito obrigada. Agora começa por você. Vou parabenizar, parabéns, eu adorei esse trabalho. Eu acho interessante como você vai reconhecendo as diversas expressões durante sua trajetória, as descobertas, você vai percebendo os detalhes, com sensibilidade, coisas, até isso a gente tem muito tempo, a gente conseguiu essa sensibilidade muito apurada para perceber, até o tom de voz do professor quando quer chamar a atenção, tudo isso importa, às vezes a gente fica muito naquelas rituais, esquece do lado da pedagogia do cuidado,
lado da fé, ali, né, uma atenção, de outra forma, tentando as similaridades, né, às vezes surge muito mais efeito do que aquela coisa, né, mais ética e tal. Mas obrigado também, assim, por ter escolhido essa forma, essa tecnologia, né, trazer toda essa ajuda pessoal, né? Porque tem coisas que a gente só consegue traduzir se a gente se desengessar de métodos mais insensíveis, mais rigorosos, muito. E quando você se permite utilizar da biografia, né, como prática formativa, eu acho interessante observar dessa forma, ou prática formativa, e isso exige muita reflexão, né? E aí o Paulo Freire falava da questão da ação e da reflexão sobre a ação, ou o contrário, né? Então, existe todo um mergulhar, um exercício de reflexão ligado com a teoria, aqui na prática, uma avaliação constante, né, da tua prática, e reconhecer isso como uma fonte legítima de saber, você coloca no texto. A gente reconhecer isso como fonte legítima de saber é muito importante. Durante muito tempo, a gente deixou de reconhecer a autobiografia, a escrevivência, como chama os isolamentos, deixamos de reconhecer isso como uma fonte legítima de saber. A gente costuma alegar a outras epistemologias, que dão a nossa prática, e a gente perde muito, quando a gente se prende somente a outras referências. E tem singularidades, ainda mais em regiões como a nossa, Nordeste, Maranhão, Rondônia, regiões locais, questões sociais, educacionais muito singulares, que a gente não vai ver de repente em livros da literatura livre de forma maior tratada, quando você traz essas questões, a forma como você narra, é muito bacana com essa sua sensibilidade. Que tem questão de reflexão, como você tem sido elaborado com esta vivência, no Instagram, tudo para a construção de identidade docente, mas permitindo a questão norteadora, que você já colocava. Vamos lançar aqui. Eu achei assim, interessante o cuidado ético, que você elege para descrever. Porque certamente você teve várias percepções e às vezes é difícil a gente selecionar aquilo que vai colocar no texto, então você tem todo o cuidado, não é desse questões mais básicas, talvez certamente, na educação infantil, a criança confia muito no professor, na professora, às vezes é uma inspiração. Uma família de crianças que os filhos são difíceis, imagino que você deve se confrontar, ao final de repente perguntar se você sente vontade para relatar alguma experiência que não relatou no texto. Questões de violência familiar, por exemplo, são questões que às vezes não tem como a gente não observar se acontece e a criança ela deposita na escola, na professora, no cuidador ali, algum segredo. Então, porque você fala da pedagogia do cuidado, das ciências que você ensina, mas você fala da questão da sensibilidade, da afetividade. E aí eu imagino que isso tudo acaba, a criança sente ela não fica dúvida. Então, eu tenho experiência, por exemplo, de uma amiga que ela trabalhava na creche e duas crianças passavam por situações de violência em casa. E ela pedia socorro na sala de aula, de forma muito sutil.
E é chocante ouvir os relatos. Né? E eu acho que esse pedagógico que você teve que trazer aqui, selecionar os casos, mas de repente, imagino que pode ser que tenha enfrentado algumas questões mais dilemas assim, dessa ordem. Né? Se quiser desabafar, contar, assim, porque há toda a responsabilidade social da escola em relação acompanhamento da assistência social, acompanhamento psicológico, né? Não sei se você encontrou uma coisa, só curiosidade mesmo, né? Porque a gente não pode se esquivar dessa responsabilidade que a escola tem, não é? Enfim, vou dar no texto, mas eu só vejo questão de curiosidade, assim, de relação para isso. Em algum momento, assim, esse autobiográfico vai em primeira pessoa, em algum momento você falou em terceira pessoa, né? Lá no início do texto aí. É só uma questão básica mesmo, um ponto de um breve passagem crítica que você consegue, depois de uma revisão, né? Colocar a primeira pessoa, eu acho legal. Se você tivesse em primeira pessoa, a autora do trabalho, coisa assim, né? Já começa pelo isso. É só botar um pouco dos outros momentos, já que você, na antiga pessoa, coloca a mesma primeira pessoa, como o restante do texto você tem que feito. Isso, continuar. Interessante que você assimilou a importância das estratégias que a professora utilizou, da escuta sensível e da mediação afetiva, a fim de alcançar uma aprendizagem significativa. Como eu falei, é preciso muita sensibilidade. Às vezes a pessoa passa por uma situação de estágio e não observa com essa coragem que você teve. Cada detalhe, até no tom de voz, a forma essa estratégia não funcionou, vamos avisar ali, mudar o curso, e você tratava na hora as coisas, quando no passeio pela cidade, você percebia essas coisas assim, e no momento que você, claro, você não percebeu, mas quando foi rememorar para escrever, não é? Então, muita atenção na hora de capturar isso, de transformar isso no texto. Isso foi muito bacana. As coisas que eu tenho muito poética às vezes também. Deixa o texto leve, escreve muito bem. Ficou muito legal. Assim, com relação. Eu achei a bibliografia, até compreendo também que no seu hospital bibliográfico, eu gosto dessa preponderância do seu testemunho. Seu testemunho lá, acho que você tem que sobressair. Mas você poderia também ter um pouquinho mais de bibliografia, se quisesse, caberia bem, sem trabalhar a sua prevalência no texto. Poderia ter o próprio texto, a Conceição Valente, que fala de escrevedez, pela importância que ela escolhe para falar de autodescrição, relato de experiência, enfim, autobiográfico, perfeito. Exatamente. E você só citou Delore Monberg. E é isso. Poderia ler alguns destaques que eu fiz aqui, talvez. Deixa eu ver, eu achei interessante. A experiência não é tratada como uma sequência de atividades, mas como um campo de produção de sentidos. Acho muito bacana isso. Como um campo de produção de sentidos, em que se articulam a escuta das crianças, as escutas metodológicas e os tensionamentos que atravessam o cotidiano escolar. Há tanta coisa, né? Isso aqui é muito, que diz muita coisa, assim, isso aqui de uma complexidade, se a gente for perceber a produção do sentido somente, não é? Mas aí você coloca ainda, você articula a escuta das crianças, advém disso, as escutas metodológicas, os funcionamentos que atravessam o cotidiano escolar. Isso aqui eu achei muito bacana, você colocou, você tem muito rigorosa, lá na frente. Você fala da ética da exposição, que não universaliza a experiência individual, perfeito, mas ela escreve em uma partilha crítica e sensível, em diálogo com os territórios normativos, especialmente de mulheres, em processo de inserção no magistério da infância.
são textos, né, essa questão de dialogar com outras categorias formativas, esse processo de inserção com a gente tem na infância. Eu acho que esse texto deveria ser lido, assim, por diversas pessoas. Isso é legal, um relato de experiência na escrita autobiográfica, né, porque você mergulha na experiência de outra pessoa, né, de forma que assim, tem como a gente aprender, né, com as experiências dos outros, né, e se identificar, né, a partir de uma realidade que é observada de forma muito particular, mas que se aplica também, né, em outros casos. Sim, mas essa categorização eu gostei muito, acho que ficou muito bacana, ficou bem limitado ali, possível, eu acho que atingiu legal essas três categorias aqui de mediação pedagógica, assunto da infância, o filho e a elaboração da identidade docente e escrita de si, como gesto formativo. Gostei muito da forma e essas categorias, assim, ficou muito legal. E eu estou me ensinando. Lá na mediação pedagógica, eu conheço a conduta da infância. A vivência do estágio de trabalho de educação infantil aprofundou em mim a escuta das infâncias, dos maus morais, das crianças constroem sentido do gênero escolar. Então, a escuta transcende, aí no caso aqui é transcende, entendeu? Que transcende dá para simplificar, do nível transcendental, aquela coisa do divino, e transcende, de ultrapassar, só mudar aí o nome, de transcende é transcende. A audição da fala e demanda uma postura pedagógica ética sensível, que reconhece as múltiplas modalidades verbais, corporais, simbólicas, como fonte legítima de expressão, pensamento e participação social. Poxa, quanto é importante, né, essa visão global, que precisa de muita sensibilidade, do professor, da professora em sala de aula, para observar essas múltiplas linguagens. Até que ponto a gente está preparado, e aí acho legal que quando você fala que a gente vai se construindo, e esse processo de formação, ele não termina, você vai se aprendendo constantemente, porque a gente nunca está totalmente preparado, e tem um momento que você fala sobre, você reconhece, quando você fala da experiência, com a prática, o processo formativo. E às vezes a gente tem muito como a gente vê os discentes dizendo, a gente sai da universidade, chega na prática, destoa completamente, nada do que a gente aprendeu, isso é muito equivocado. A prática, ela não deve ser vista, e você coloca isso muito bem, entendeu e assinou. Então, você coloca a prática no processo formativo e reforça isso. Não deve ser visto, não é e não deve ser visto jamais como algo distante da teoria. Mas é um resultado complemento. De forma, exatamente. De forma que ela é atual. E a gente não sabe, né? Se começa, sabe? É difícil a gente dizer se começa, se a gente começa a reflexão a partir da prática, a partir da teoria, porque a prática se inspira na teoria e a teoria deve da prática, quando você coloca a prática como um elemento de formação. Isso é muito importante ser visto dessa forma, porque a gente nunca vai ter o currículo fechado. Você vai ter nunca abre o currículo do curso, vai dar conta de todas as coisas que você vai entrar no campo. Então, cada dia que a gente vai para a sala de aula, para organizar diferente. Então, procurei procurar essas coisas sensíveis, intervenções, você fala. A cada nova descoberta da experiência cerebral, criar exemplos e o entusiasmo, revelando que o saber, a infância deixa conflito entre o simbólico, o lúdico e o afetivo. Então, assim, você sai, você deixa de observar somente o tecnicismo, a transferência de conhecimento, aquela questão do instrutivo, formativo, para pensar nessa questão do vínculo simbólico, lúdico e afetivo. Sem essas dimensões tão humanas, a gente não consegue avançar no processo educacional, quando se fala das infâncias.
não vai ter nenhum aprendizado significativo. Essas descobertas parecem simples, mas na prática não é. É preciso muita sensibilidade em tudo. Você capturar com essa sensibilidade, né? Funcionar que você tem de cuidado, e o profissional não conseguia, né? Ficar bacana ali, conforme você avaliou. Foi isso que eu compreendi com clareza, que eu aprendi na infância, que separar muito cada emoção e desenvolvimento simbólico com atividades. A gente poderia passar o tempão lendo aqui, todo mundo vê, você está muito bem, tinha muita coisa aqui, mas a gente vai avançar para ver a professora de Fátima. Essa elaboração nos permite compreender que o conflito não é um obstáculo à formação, mas onde suas condições mais legítimas. Muito legal conhecer o conflito. O conflito não é um obstáculo à formação, mas onde suas condições mais legítimas. A gente já falou do aprendizado, a realidade ela é complementar, sempre vai ter conflito, né? E é uma fonte de uma condição legítima da prática pedagógica. É isso. Parabéns. Tem coisa demais aqui para observar, mas a gente vai complementar como funcionamento. Obrigado. Obrigada, Luiz. Bom dia, meninas e os demais. Um prazer estar aqui no Provando, fazendo parte desse tempo importante. E muitas considerações que eu ia fazer, o professor já fez. Eu vou falar de algumas coisas do meu trabalho, só porque esse não foi publicado. Já foi, Mas a gente está no processo ainda de uma mudança por conta de uma questão do texto e também porque o ISSI não está conectando com o Lattes. Eu estou vendo com ele se a gente ainda pode hoje. Sim. É só questão de semântica mesmo. Para início de conversa, quando eu participo de uma banca, quando eu leio alguma coisa sobre narrativa, eu sou até suspeita porque eu sou muito apaixonada por narrativa. Eu percebo todas as pessoas, principalmente as mães, elas gostam muito de ler uma narrativa, né, uma coisa assim muito pessoal. Eu pego o livro, a primeira coisa que eu olho é o ele, para mim ver o que ele está escrevendo naquele livro. Então, esses relatos eles são muito profundos, né? E você escreve isso muito minuciosamente. Eu fico pensando se ela se ateve mesmo a questões que aparentemente você pensa que não faz muito sentido, mas faz muito sentido, né, na prática. E você coloca isso o tempo todo no teu texto, dizendo assim, que há um estágio, uma direção no livro de estágio, né? Ele transcende, ele se estende, um território também de disputa, de aprendizagem, de conflito. E eu fiquei com vontade de conhecer a professora Raimundo. Mas eu estava dando aula nesse exato momento. Eu estava crente que ela queria para me dar um abraço. E a gente fica pensando assim, numa escola, numa região pequena, cidade pequena, quantas Mariana de Soura a gente encontra por aí? Quantos bigodes? Quantos alunos dando aula? E aí, talvez ele não saiba disso. E o quanto isso foi importante para ti quando ela te apresentou como professora, né? Porque você se fortaleceu, os meninos já te olhavam como professora. Isso te deu muita liberdade, que ao mesmo tempo segurança. E tem uma coisa que ele coloca muito na teoria dele, que é essa dimensão da linguagem. As práticas de linguagem, quando elas são articuladas com as vivências. Aí você trouxe aqui as quebradeiras de corpo, né, que o menino fala da vozinha dele. Então, para isso, ele sente que ele está sendo enaltecido. As práticas de linguagem, de leitura, como é que eu vou alfabetizar uma criança se eu não consigo articular o contexto dele? Né? Então, nesse momento, ele vai entender que ele faz parte daquele processo. Ele vai ter autonomia para dizer que ele está envolto no processo. E não é só, existe uma linguagem
formal, mas naquele momento aquela linguagem é dele também, é debatida, é validada, né? Então, o teu trabalho é muito importante, eu gostei muito. E quando eu falo de narrativa, assim, por exemplo, quando eu fui defender o doutorado, eu lembro que no dia da qualificação, eu comecei a falar a minha vivência, da minha relação com a pesquisa. E tinha um texto que era só 2 parágrafos. E aí a banda toda achou, todos eles falavam, por que você não escreve um memorial sobre isso? E aí, para dizer que eu conto as narrativas são importantes. E aí eu fiz aqui, um texto que antecede a dissertação, tem umas 10 a 15 páginas só desse memorial. E eu sou apaixonada. Vez por outra eu pego para me reler, eu tinha esquecido dessas vivências de infância, né? Então, é muito interessante. Você trouxe outra coisa, uma coisa que eu também gosto muito, que é a Vivoz, a Cristina Delaru, né? E Bakhtin, apesar de ter os Bakhtin aqui mas você menciona ele, né? Mas ele poderia poucos textos dele. Mas tem muitas coisas de Vivoz mesmo no texto. E aí, você traz também a Pinheiro, também, que traz essa questão do estágio como um espaço de reflexão, de aprendizado, né? Às vezes a gente vê o estágio só como um complemento do curso, e o estágio é muito importante. Então, só a nível de melhorar aqui o trabalho, assim, a questão semântica mesmo, também formação em letras, a gente acaba vendo uma coisa assim que ninguém vê, ou vê, mas que talvez. Aí, quando é que na página 4, eu deixei marcado, então você coloca dentro do parênteses, Vivoz, Delaru, aí você no final, lá no último parágrafo da página 4, você diz assim, a autora. Então, quando você fala autora, é como se tivesse só ela, para os dois, né? Então, seria ou os autores, ou então você separa os dois, para não saber o que você está falando. Aí eu até coloco assim, qual autora? Porque se eu não soubesse que era ela, eu não ia saber se era Vivoz, se era homem, se era uma mulher, assim, e aí, ou então, mencionar os dois ou apenas um. A outra coisa que eu também achei no texto, quando você fala de unitarização, é uma palavra que ela não é muito presente, né, nos textos. E aí, eu fui olhar o significado dela, tem um significado que eu encontrei referente à meditação. Né? Então, você veja direitinho o contexto narrativo, o que significa essa palavra. Que aí você se refere quando vocês estão tentando encontrar as categorias, que as duas categorias estão muito bem construídas. Mas quem fala muito de categoria é bacana. Né? É o método que a gente escolheu, que foi a análise de histórias possível. Foi. E aí a gente tem 3 movimentos da APD, que é a unitarização, que é a construção das unidades de significado, a teorização, que é o movimento onde a gente passa a teorizar a partir das categorias, e a própria categorização em si, que é a construção das categorias dele. Então, essa palavra já é dentro da perspectiva metodológica. Tudo passa por isso, né? Eu imaginei que tivesse relacionado a isso. Porém, como eu desconheço o meu trabalho com essa perspectiva, eu fiquei sem saber. Então, prática, eu acho interessante que coloque um rodapé, né? Só isso, porque aí fica bem explicativo. Se tivesse colocado aqui, eu nem estaria perguntando. Eu já tinha entendido, você fala que faz sobre tardio, né? Muito bom. Aí você traz uma nota de rodapé aqui na página 5, que eu não sei, a gente não sabe de onde é, de que você está falando. Acho que na hora de editar esse capítulo. O conceito que se refere a item 2. Eu até tentei saber o que era, mas eu não sei. Aí você vê de que você está falando aqui, essa nota de rodapé 2. Que aí a título de publicação, né, fica mais explicativo. Bom, aí, gostei muito desse arranjo que vocês desenharam. Gostou de bola. Show. Gostei demais. Na sua configuração do trabalho, você, a professora, né? Quando você traz aqui a questão do passeio na cidade, a questão, assim,
a questão do dia que eles trouxeram o projeto de alimentação saudável. E a partir de um trabalho desse, o quanto isso pode ser trabalhado, as palavras, a dramatização, as músicas, até a própria ciência, né? Não dentro de alimentação, porque ela se torna mais cara, porque é muito interessante priorizar as frutas nativas da região, valorizar os agricultores da região. Então, tudo isso você pode trabalhar num projeto desse. Eu vi que eles trabalharam bem interessante. Gostei, show de bola. Você queria conhecer. Você trouxe isso aqui pra gente. Que legal que você trouxe. É tão bom que você não conhece o profissional que te acolhe no momento desse que você está trabalhando. E quando você disse que desenvolveu um trabalho, uma atividade, não estava conseguindo que todos participassem. De repente, elas vieram te ajudar, e aí todas as crianças participaram. E o tanto que isso foi bom, né, para a tua aprendizagem, para a tua formação. Então, eu gostei muito do trabalho. Essas considerações que eu estou fazendo aqui é só mesmo para a gente pensar como que pode melhorar ainda mais a escrita, né? E deixa eu ver. Quando você fala assim, o que o professor falou ali, que você vai no contexto de mim mesmo. Mas você está falando de você, né? Você coloca aqui uma pessoa só, né? Porque lá no início você começa a falar da terceira pessoa, aí você unificar. Essa é a questão do uso. Bom, gente, então, esse passeio pela cidade, e quanto que é importante, né? Eles aprendem, né? Essas vivências. E você, que bom que você teve essa experiência, e você teve a sensibilidade de perceber que tudo isso faz parte da aprendizagem e que não é um estágio sozinho, não é? E que essa construção da aprendizagem para a criança, esse letramento, faz parte de todo esse contexto. Né? Você não pode desenvolver uma prática pedagógica desarticulada dessas práticas. As práticas de leitura elas não podem acontecer de forma desarticulada das práticas sociais. Né? Foi isso que eles fizeram. Então, parabéns, eu gostei muito do trabalho, muito obrigada por me convidar aqui para a banca. E é isso, continue a sua pesquisa. Isso vai te trazer grandes produtos, né, de publicação, pensar numa outra perspectiva do mestrado e te qualificar cada vez mais para você concluir, porque a gente ciente dessas necessidades, a gente consegue melhorar o processo educativo. Porque um professor faz muita diferença em uma geração. Então, parabéns. Gostaria de comentar alguma coisa? Quero destacar um ponto, né, que o professor comentou sobre alguma inquietação, se eu percebi alguma inquietação em alguma criança. Né? Eu lembro que tinha uma menina que ela chorava muito. Ela tirou a irmãzinha dela em outra sala e ela era maiorzinha, do outro era menor. E ela queria ficar com a irmã ou queria que a irmã ficasse com ela, mas ela não queria ficar só. E sempre chorando. E aquilo me incomodou aquela criança, porque eu não penso chorando para alguma coisa, porque criança gosta de brincar, porque... E aí eu perguntei para a professora o que era. E aí ela comentou comigo que os pais dela já tinham se separado e que ela vivia com os avós materno e o pai, né? E que agora ele estava no processo de casamento com outra mulher. E aí ela estava se sentindo que ela ia ser rejeitada pelo pai, porque ele agora ia ter outra esposa e ele ia deixar ela com os avós. E assim, mas de uma certa forma, assim, eu fiquei me perguntando, mas será que é isso mesmo? Né? Que a gente fica nessas questões dentro da gente, né? Porque a gente sabe que é muito sério, assim, essas questões que acontecem com as crianças e a gente tem que olhar muito aquilo. E eu acredito que a professora, a pedagoga, ela está mais encarregada dessa função.
Porque é na sala de aula onde as crianças conseguem falar algumas coisas, através de desenhos, através de até mesmo o comportamento da criança. Se ele está quieto demais, é uma verdade. Se ele está inquieto demais, também é uma verdade. A gente percebe uma criança como ela ser criança. Ela sendo criança, a gente entende. Então, e sobre a prática, né? Você comentou que eu tive que ter uma retomada, né, de um planejamento. Foi sobre a letra C, que eles, a família da letra C, eles não entenderam a atividade e aí eu tive que de imediato também no tempo real, né? Como o texto fala do planejamento ali, do intencional, mas do improviso, né? Que é necessário muitas das vezes. Porque a gente sabe que o planejamento ele é flexível, né? Ele não é. E aí, muitas das vezes, eu tive que rever, né, o planejamento. Sim. E é muito interessante a educação infantil. A gente aprende muito, aprende muito mesmo. Com tudo. Enquanto a gente ensina, a gente aprende uma própria experiência. E para mim, o estágio não foi só um protocolo do curso, para concluir o curso. Para mim, foi uma experiência muito que ficou mesmo marcada na minha vida, né? E vou guardar você. Pois então, agora nós vamos nos reunir na sessão secreta para a definição da sua nota. Assim, eu quero agradecer, né? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ele ter me permitido viver tudo isso. Agradecer também o meu esposo, que muitas das vezes eu pensei em parar, desistir, ele não permitiu. Os meus filhos, só estavam aqui, mas são 4. E agradecer eles por entender, muitas das vezes, a minha ausência dentro de casa, mais realmente. E também a minha família que me assiste,